Bem-vindos ao Hype, um programa do Clube Geek, onde analisamos as notícias mais bombásticas da semana. Eu sou o Daniel e estou aqui com o Gui. Olá pessoal! E antes de continuarmos, já sabes, subscreve o canal e toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Ora, vamos lá arrancar com isto. Gui, é tudo teu. Vamos a isso. Opa, eu tenho grandes notícias. Estou muito entusiasmado com esta primeira notícia. Eu sei que tu já sabes, foste tu que trouxeste isto aqui para nós falarmos, mas eu estou tão contente com isto. Rick and Morty foi confirmado para 70 episódios. Vocês ouviram bem? 70 episódios. Não é uma temporada, não são duas, são 70 episódios. Agora, habitualmente, como estas temporadas até agora têm sido de 10 episódios, nós assumimos que isto vão ser 7 temporadas. Ou que, muito no mínimo, vai haver mais uma temporada. Depois, como é que os outros episódios vão ser organizados, não temos a certeza. E honestamente, para além deste coisinho de informação, não há aqui muito mais a desempacotar desta informação. É só mesmo muito, muito bom que esta confirmação tenha finalmente chegado. Opa, sim, e era inevitável. Assim, eu sei que o pessoal andou aí todo assustado, que não havia renovação, mas estamos a falar de Rick and Morty. Estamos a falar de uma série que neste momento é algo que faz parte podemos dizer, da cultura hoje em dia, muito à semelhança de Walking Dead ou de Guerra dos Tronos. Rick and Morty está muito dentro da cultura geek de hoje em dia. Portanto, era impossível que isto não fosse renovado, não é? Sim, estou a falar de apenas televisão, não de cinema. Claro, isto não vem como surpresa nenhuma. Claro. Agora, a surpresa são os 70 episódios, né? É muito. Exato. Porque assim, os episódios de Rick and Morty são soltos, sim, mas há uma história que está a ser contada, não é? Portanto, isto muito provavelmente é a consequência de um pitch que fizeram, de um arco gigante, que eles querem contar uma história, não é? E que vai levar 70 episódios para contar. Eu acho que sim. Porque realmente há ali uma história a ser contada. O Evil Morty, e o Rick, de onde é que ele vem, todo o passado. Eu troquei? Não, Rick. Ok, sim. Estás aí, Gui? Estou aqui. Deixa-te ouvir ali durante uns segundos. Pronto. Mas pronto, o que eu estava a dizer era... Portanto, isto está a ser contado de uma história, não é? Portanto, nós já vemos estes episódios deverão ser esse arco narrativo que eles querem contar, não é? Temos o Evil Morty, temos o Rick que não sabe de onde é que vem, qual é a sua família, qual é o seu universo. E então vamos ter aqui 7 temporadas para contar esta história. Exatamente. Acho que isso é de facto o que faz mais sentido. Estas sementes de narrativas já têm sido largadas assim quase aleatoriamente durante estas últimas 3 temporadas e é claro que o Dan Harmon está a planear qualquer coisa maior. Eu chamo mais uma vez a atenção para o facto de que o Dan Harmon, muito mais do que ser um escritor de comédia, muito mais do que ser um escritor de televisão, é um excelente escritor de aventuras. Ele é um grande fã toda aquela da viagem do herói, do monomito, do Joseph Campbell. Ele tem o seu próprio sistema de escrita baseado nesse, e ele uma das coisas que ele faz melhor é, de facto, construir estes grandes arcos narrativos, estas grandes aventuras, e o facto de nós termos estes 70 episódios, como tu disseste, dá muito a entender que isto veio de um pitch exatamente desse género. Exato, e o facto de eles terem uma renovação para 100 episódios, isto vai fazer com que a espera entre temporadas vá ficar com o tempo tradicional, né? Que é um ano ou 10 meses, porque eles faziam uma temporada e depois paravam porque não havia dinheiro, né? Exato. Tinha de estar à espera da renovação e começavam a fazer outra temporada. É por isso que nós temos aqui uma espera de um ano e meio, 2 anos, né? Entre temporadas. Agora, com esta renovação de 70 episódios, logo, portanto, eles vão trabalhar logo nos 70 episódios, né? Portanto, vamos ter aqui pausas tradicionais, ou standard na indústria, né? O que é muito bom. Não vamos estar a ouvir os fãs a reclamar, portanto. Exato.
Mas pronto, boas notícias no geral para os fãs de Rick and Morty. Acho que isto é muito entusiasmante. Chamo só a atenção para o facto que a maneira como esta notícia foi revelada, em particular no Twitter do Dan Harmon, é muito gira. Não vale a pena estarmos aqui a entrar em pormenores, vão ver, é muito engraçado. Sim. Yeah. Bom, a partir aqui para coisas mais secantes, talvez, mas muito importantes para a indústria. Como vocês sabem, tanto a Disney fez uma oferta pela 20th Century Fox, mas não é a única. A Comcast também fez uma oferta. A Comcast é uma gigante de telecomunicações e também fez uma oferta pela 20th Century Fox, e há ali uma guerra entre os dois grupos. Portanto, é assim, eu vou tentar explicar para vocês tentarem entender. Mas é assim, a 20th Century Fox neste momento, eles têm 30%, acho que é 30%, não, 39% da Sky. A Sky é um broadcaster, como é que... É uma agência televisiva. Exatamente. Tem vários canais em vários países. Exatamente. Portanto, é tipo Fox, ok? Mas é sobretudo notícias e sobretudo na Europa. E isto é importante. Exatamente. Pronto, portanto, assim, a 20th Century Fox tem 39% da Sky. Portanto, e a Sky é um gigante do broadcast, e a Disney, obviamente, estava interessado, né? E o CEO da Disney, em algum ponto, até disse que a grande joia da coroa deste negócio era a Sky e não tanto a 20th Century Fox. No entanto, a Comcast está muito agressiva e ela ofereceu 31 mil milhões de dólares para comprar a totalidade da Sky. E se a Disney não largar a mão da Sky, a Fox oferece mais 12 mil milhões pelo 20th Century Fox. Portanto, a Disney neste momento está a oferecer 52 mil milhões, a Comcast iria oferecer 60 mil milhões. E isto pôs a Disney entre a espada e a parede. E as notícias agora dizem que a Disney poderá estar disposta a largar a Sky, para deixar a Comcast ter a Sky, e para se focar inteiramente na 20th Century Fox. O que vai ao encontro do que nós já temos estado a ver, né? Que é a Disney está a tentar dominar um mercado de cinema e televisão, né? E do streaming. E a Comcast, pronto, a Disney vai meio que deixar a Comcast ter a Sky. O que eu acho que é interessante aqui nesta notícia, para além desta guerra e desta competição entre mega corporações, que é o que isto são por esta altura, para além destes conflitos entre eles, que são sempre engraçados de ver a acontecer, estes gigantes a tirarem dinheiro uns aos outros para ver quem é que sai por cima, é perceber um bocadinho aqui das estratégias desta gente e porque é que eles estão interessados naquilo em que estão interessados. A Comcast, como tu disseste, é outro gigante, é um conglomerado de agências noticiosas e televisivas. Acho que eles não têm nenhum estúdio de cinema, no entanto. Posso estar enganado, mas tenho quase a certeza que a Comcast não tem estúdios de cinema. Ao passo que a Disney, como é óbvio, é sobretudo cinema e conteúdo televisivo, não tanto noticioso. Aqui, o grande interesse da Comcast em ter a Sky é que permite-lhes, controlando a Sky, permite-lhes entrarem pelo território europeu adentro. E é por isso que eles estão tão interessados, ao ponto em que estão dispostos a comprar toda a Fox se isso lhes permitir ter a Sky. Por outro lado, a Disney, como foi provado agora com o Guerra do Infinito, há imenso dinheiro a ser ganho com a aquisição de mais propriedades de cinema. E, portanto, um dos grandes interesses deles em obter a Fox é poderem começar a fazer filmes de outras propriedades que não tinham até agora, que historicamente foram até muito mais rentáveis do que os filmes que a Disney fez. Portanto, estou a falar especificamente do X-Men, é o exemplo mais claro disto, mas incluindo os Fantastic Four e toda a panóplia de vilões que por aí vem. Portanto, como eu estava a dizer, fazer filmes destas coisas dá muito, muito, muito dinheiro. Comprar a Disney, a Fox para poder fazer isto.
Exato, assim, Diz. só para dar aqui um insight, a Disney, o ano passado teve 22% do box office nos Estados Unidos, portanto, 22% do dinheiro todo que foi gerado com filmes nos Estados Unidos no ano passado pertenceram à Disney. Isto é muito, não é? É impressionante, é impressionante. E agora, o facto de eles dizerem que querem a Sky, isto também está incluído aqui neste artigo que nós estamos a mencionar, é que a vantagem para a Disney de ter a Sky teria mais a ver com o proposto serviço de streaming que eles têm. Se eles conseguissem usar as redes e a cobertura da Sky para conseguirem fazer com que o seu serviço de streaming entrasse com mais facilidade pelo território europeu, isso era excelente para eles. Sim, faz sentido, sim. Mas é claro que, pondo as coisas na balança, a Comcast é sobretudo noticiosa, portanto tem muito mais interesse na Sky, ao passo que a Disney é muito mais de cinema, portanto, no fim, se calhar vão tomar a decisão de prescindir da Sky para poderem garantir que ganham as propriedades da Fox. Sim, e é isso que está. Portanto, as notícias que saíram agora dão precisamente isso. Portanto, a Disney está muito mais disposta a largar a mão da Sky para ficar com a parte da 20th Century Fox. Só deixar aqui mais uma nota que a Comcast é dona da DreamWorks. Portanto, sempre tem algum estúdio de cinema. Okay. É animação, mas pronto. E sim, monopólios são maus. E apesar de nós estarmos contentes com a Disney, com a compra da Fox pela Disney, é porque vamos ter os X-Men e os outros personagens no MCU, é mau em termos de criativos estar tudo sob o mesmo teto. Portanto, quando isto for confirmado, nós vamos falar muito sobre isso, né? Mas é mau. A questão é que a Comcast criou o grupo à volta das telecomunicações dos espaços noticiosos, portanto faz sentido que a Comcast fique com a Sky em termos de negócio até, e faz mais sentido que a Disney fique realmente com a 20th Century Fox, que eles estão muito mais a afirmar-se no cinema, televisão e streaming, portanto faz sentido, não é? E a Disney muito provavelmente não iria conseguir suplantar a oferta que a Comcast poderia fazer pela 20th Century Fox. Houve até uma notícia que disse que a Comcast, portanto, se a Disney não largasse a mão da Sky, a Comcast iria aumentar a oferta pela 20th Century Fox em 100 mil milhões, que é absurdo. Yeah. Portanto, eu acho que a Disney não tem alternativa nenhuma a não ser largar a mão da Sky. Isto para nós não interessa muito, nós queremos a 20th Century, queremos, entre aspas, a 20th Century Fox dentro da Disney, né? Portanto, desde que os personagens da Marvel fiquem todos juntos, para mim, o resto é peanuts, como se costuma dizer. Yeah. Como tu disseste, eu concordo inteiramente, os monopólios são sempre maus, sobretudo para a criatividade, e acho que... mas já vamos pegar nesta ideia um bocadinho mais à frente. Há aqui outra notícia que se liga a esta de uma maneira um bocado tangencial, mas acho que é engraçado. Mas sim, acho que concordo inteiramente contigo. Quando esta notícia for confirmada, temos de fazer um programa inteiro, não sobre os X-Men entrarem para o MCU especificamente, se bem que isso também merece mas no impacto que tudo isto tem para a indústria do cinema e do entretenimento no geral. Acho que é uma análise engraçada de fazermos. Avançando para coisas menos corporativistas, mas se calhar não menos aborrecidas, tivemos... saiu hoje, se eu não me engano. Foi hoje, portanto ontem. Ontem, exato. Fresquinho, o primeiro trailer do Predador. Nós já falámos várias vezes deste filme aqui antes, acho que foi há 2 ou 3 semanas falámos. Temos falado algumas vezes. Portanto, é um novo filme do Predador, desta vez realizado pelo Shane Black, e temos o primeiro trailer. O trailer é engraçado, dá-nos aquilo que nós precisávamos de saber para sabermos que vem um filme do Predador. Portanto, temos os soldados, temos
A criança que inadvertidamente chama os alienígenas, os predadores. Sabemos que vai passar numa floresta. Sabemos que os predadores vão... O trailer mostra-nos os gadgets todos que nós já conhecemos dos predadores. Mas, no geral, honestamente, eu não fiquei particularmente entusiasmado com este trailer. Não há... Diz, continua. Não há nada que marque neste trailer. Yeah. É um trailer super standard, super padrão. Estás a ver os trailers do Venom é igual, meu. Yeah, exatamente. Tipo, não quer dizer que o que é mostrado seja mau, mas não traz nenhuma emoção. Yeah. Não traz mesmo nenhuma emoção. Faz lembrar... E aliás, acho que foi exatamente isto. Foi exatamente este documentário que nós fizemos quando lemos. Acho que foi por altura da sinopse. Foi quando saiu a sinopse. E nós na altura comentámos: isto parece uma sinopse de um filme dos anos 90. Exato. E este trailer parece um trailer de um filme dos anos 90. É muito monocórdico. Não levanta... não aguça o apetite. Sim, a questão é... o Predador e Alien costumam estar sempre ligados quando são referidos, porque são dois monstros que vieram mais ou menos na mesma época e estão sempre ligados, mas eles são muito diferentes, não é? O Alien consegue se sustentar por si próprio porque o Alien traz todo o tom de terror, não é? Uhum. Com ele. Portanto, tu consegues trazer o Alien e fazer filmes modernos, podemos dizer assim. Uhum. Não que o último filme do Alien eu tenha gostado, mas é possível tu revitalizares a personagem, porque o terror é universal, não é? Não tem idade, portanto, sim, tu consegues fazer sempre terror com aquilo. O Predador não, o Predador é uma personagem muito datada. Porque o Predador nasceu nos anos 80, ou finais de 60, anos 80. 80. E o que ele traz, o Predador traz um filme de ação assim mais para o gore, não é? Uhum. Mas isso não é nada que se consiga sustentar por si próprio. E a personagem é isso, o personagem serve apenas com esse propósito. O Alien sempre tens algum background, eles conseguiram criar um universo à volta do Alien, a Wayland e tudo mais, a empresa, portanto, tu sempre consegues criar uma história com o Alien, que o Predador é apenas uma personagem. É um boneco que serve a uma narrativa e não é propriamente algo que consiga sustentar um filme por si próprio. Né? É um boneco que tu pões numa história e não algo que constrói uma história por si próprio. Não sei se estão a fazer entender. Não, eu acho que estás a fazer todo o sentido. Eu não acrescento nada àquilo que tu disseste. Acho que tens toda a razão. É exatamente esse o problema do Predador. É uma personagem que por si só é aborrecida. É um monstro. É um monstro. É como tu pegares num gigante ou numa múmia. Percebes? É um monstro. Não é uma personagem. Isso é esse o cerne. Yeah. E o pouco lore que existe à volta do Predador é o quê? Que ele anda pela galáxia a caçar? É só não, isso? O lore tu tens o planeta dos predadores, né? E o lore eles são caçadores e eles basicamente é isso. Pois eles andam pela não há muito mais. Andam pela galáxia a apanhar troféus, a caçar. É isso, quando muito podes inventar que é um ritual de passagem, não sei, mas é muito pouco profundo, há muito pouco por onde escavar aqui. Já o Alien, com o sangue de ácido, o facto de eles se reproduzirem pondo ovos dentro das pessoas, de não parecerem inteligentes, a própria existência do bicho e a maneira como o monstro do Alien nos é representado levanta imediatamente uma data de perguntas que são interessantíssimas. Exato. Sim, tens toda a parte dos jantares que também estão ligados ao Alien. Tens toda a parte da empresa que está por trás de tudo. Portanto,
tu sempre consegues trazer ali mais sumo que o Predador tu não consegues. E é por isso que os filmes do Predador, sem ser os filmes dos anos 80, não é? Que são filmes de época e funcionavam naquela época, que são filmes que não funcionam hoje em dia. Não é? E é por isso que os filmes Predador, sem ser o primeiro e o segundo, não funcionaram. Exato. Eu até dou algum mérito ao Aliens vs Predador, o segundo. Eu sei que o filme é mau, mas eles conseguiram fazer algo interessante ali. Não foi muito bem executado, mas estava algo interessante até. Muito gore e com aquele híbrido. Mas, pá, sem ser isso, não traz. O último Predador que nós vimos, há uns anos atrás, também não foi grande coisa. E este parece estar a seguir no mesmo caminho. Honestamente, para mim, a única coisa que aqui me chama a atenção, que ainda me deixa alguma curiosidade por este filme, é o facto de estar a ser realizado pelo Shane Black e ter uma data de atores habitualmente associados à comédia. Portanto, isso talvez traga para este filme um tom que nós não estamos particularmente habituados a ver. Sim. E isso torna a coisa um bocadinho mais refrescante. Mas, exato, para além disso, não há aqui realmente nada de jeito. Sim, e há uma única coisa que eu sei sobre o filme, que vai ter alguma referência ao Natal. Yeah. Tenho de ser de certeza. Ora, passando aqui para outras notícias, saiu aqui um rumor de uma fonte muito confiável, que é o do OneRing.net, que é um site que costuma sempre acertar nas notícias que traz sobre o universo do Tolkien. Eles agora lançaram uma notícia a dizer que há uma grande discussão dentro da equipa do Peter Jackson para decidir se o Peter Jackson entra, não sabe como realizador ou como produtor, para a série sobre os Senhor dos Anéis da Amazon, ou se vai realizar um filme da DC. Pessoalmente, eu quero que ele nunca mais toque em nada de Tolkien. Já estragou o suficiente. Eu faço uma vénia a tudo o que ele fez com os Senhor dos Anéis, mas ele estragou muito de Tolkien. Portanto, eu quero ele bem longe da Amazon e que ele vá para a DC, porque pode dar muito a um filme da DC. Eu concordo. Acho que o Peter Jackson ultimamente tem nós estamos sempre a falar de fadiga de super-heróis, mas eu acho que o Peter Jackson está a sofrer fadiga de Peter Jackson. Ele teve demasiado tempo dentro da coisa do Senhor dos Anéis, esteve demasiado envolvido com aquilo, começou a perder um bocado a noção, ou pelo menos dei a impressão que ele perdeu o interesse na história que estava a contar e começou a fazer aquilo só por fazer. E portanto, vê-lo a sair desse meio para um ambiente novo, com personagens novas, com um mundo novo para esticar as pernas, é muito interessante. Vê-lo a ir para o universo da DC, que pelo menos até agora tem sido mais sério, mais pesado, mais denso, acho que encaixa bem. Sim, com ele. Eu também acho que encaixa. E nós não nos podemos esquecer que ele, em algum ponto nesta década, ele esteve ligado ao filme da Liga da Justiça Sombria, que é um filme que tem tido muito azar. É tipo Gambit. Redatores entram e saem. E um filme da Liga da Justiça Sombria com o Peter Jackson até que não soa nada mal, digo já. Era giro. Que eu também não me importava nada de o ver fazer, por exemplo, seria uma sequela ao Aquaman. Acho que todo aquele ambiente de fantasia debaixo do oceano, também gostava de ver isso pela perspectiva dele, do Peter Jackson. Sim. Acho que calhava bem, sim. E mesmo Mulher Maravilha também ficava bem com ele. Todos esses filmes assim mais de época ou épicos, ele joga bem nisso. É a sua casa. E acho que sim. Eu prefiro que ele vá para a DC. Tem muito mais gente para a DC. Ele já deu demasiado ao Tolkien. Deixa o Tolkien em paz. Concordo. Por falar em realizadores que já não fazem nada de jeito há algum tempo e agora voltam a fazer coisas, relativamente ao Sylvester Stallone, aparentemente o próximo filme do Rambo
que vai voltar outra vez a ser com o Sylvester Stallone. Desta vez ele tem uma intravenosa e anda de andarilho. Aparentemente o Rambo está a trabalhar num rancho no sul dos Estados Unidos e vai se envolver com os cartéis mexicanos. Portanto, agora em vez do Rambo andar a matar pessoas com uma metralhadora nas florestas do Vietnã, vai andar a matar pessoas com uma metralhadora nos desertos do Novo México. Opa, olha, é assim, eu sei que estamos a falar do Rambo, né? Isto aqui já é quase como se fosse uma piada, mas o Sylvester Stallone até se safou muito bem com os Expendables. Eu sei que é um filme que tem o seu próprio nicho e tem o seu próprio público, mas ele safou-se muito bem nesses filmes. E também não nos podemos esquecer que o Rambo de 2008 até foi um bom filme. Ele conseguiu dar ali... Porque o Sylvester Stallone, ele fez o mesmo com o Rocky. Tanto o Rocky como o Creed. Não sei se já viste o Creed ou não, mas tanto no filme mais recente do Rocky como o Creed, ele trouxe uma profundidade às personagens. No filme do Rambo de 2008 ele também trouxe uma profundidade à personagem. É assim, será que este filme é necessário? Pá, não é necessário. mas o facto de ter o Sylvester Stallone envolvido não é mau. Nós estamos aqui a falar de personalidades que perderam o norte, tipo Peter Jackson, mas eu acho que o Sylvester Stallone encontrou o norte, sabes? Não, portanto, eu acho que não é mau ele estar envolvido neste novo filme do Rambo. Não, eu não quero dar a entender que acho que é uma má ideia. É só porque, lá está, como tu disseste, por esta altura mais um filme do Rambo já é difícil olhar para isto sem ser como uma piada. Mas, sim, não é necessário. Não é necessário. O Sylvester Stallone de parvo não tem nada. Ele é um homem muito esperto, muito inteligente. Ele é um excelente escritor. Não nos vamos esquecer que ele escreveu o Rocky. Ele escreveu o filme sozinho. Exato. E eu concordo inteiramente contigo. Acho que ele se safou surpreendentemente bem com os Expendables. Eu cheguei a ver o Rambo de 2008 e também acho que ele já trouxe nesse filme uma sugestão de maior profundidade para a personagem. E se ele conseguir reinventar esta personagem, se ele conseguir dar-lhe a volta, se ele conseguir mostrar aqui aspectos desta personagem que nós não estamos habituados a ver, não há motivo nenhum para este novo Rambo ser uma surpresa para toda a gente. Exato. Sim. Eu acho que sim. É assim, não vai ser um filme para todos, vai ser um filme para o seu nicho, para o seu público, mas, pode ser aqui algo bom, sabes? Eu confio. Também acho que sim. Acho que há mais coisas para esperar deste filme do que estariam imediatamente à vista. Exato. Bom, partindo aqui para rumores / confirmações, acho que vamos começar aqui com a confirmação. Vamos para a confirmação primeiro, então. Portanto, o Mark Hamill... É assim, confirmação. O Mark Hamill disse que o Anthony Daniels, que é o ator que interpreta o C-3PO nos filmes de Star Wars, desde o primeiro até agora, portanto, sempre foi ele que interpretou o personagem, vai estar no filme do Han Solo. Portanto, ele meio que deixou sair essa informação. Portanto, nós vamos partir do princípio que há uma confirmação. E isto é muito engraçado porque o Anthony Daniels é o único ator que teve em todos os filmes de Star Wars, tanto da saga principal como os derivados. O que é muito engraçado e faz todo o sentido que ele também esteja neste Han Solo, para manter a tradição, não é? Yeah. É engraçado eles estarem a introduzir estas personagens. O que eu me questiono é o que raio que a personagem do C-3PO, se for de facto o C-3PO, vai estar a fazer nesta storyline do Han Solo, porque tudo dá a entender que este filme se passa antes do Rogue One e depois das prequelas.
Exato. E por essa altura, tanto quanto eu sei, o C-3PO anda metido Com a Leia. com a Leia, Ele exatamente. está com a Leia. Opa, é assim, isto vai ser algo tipo passagem. Yeah. Isto vai ser tipo... imagina, imagina que o Han Solo está numa festa qualquer, não é? E na mesma festa está a Leia, mas ela não aparece e está lá o C-3PO com o quarto dito. Imagina. Entendes? Tipo, eles não se cruzam, tipo, eles passam só um pelo outro, pronto, tipo, está feito o caminho. Estás a perceber? Yeah. Sim, verdade. Vai ser muito por aí, porque o Han Solo não... ele só conheceu o C-3PO na Nova Esperança, não é? Uhum. Portanto, ele não o conhecia de antes, portanto não faz sentido que ele agora conheça neste filme. Exatamente. Portanto, vai ser algo assim muito de passagem. Onde eu acho que nós temos mais esperança, ou pelo menos expectativa de ver um cameo maior, ou pelo menos mais intervenção de uma personagem, é com esta próxima que tu vais falar. Sim, é assim, isto aqui já é rumor, e apesar de ser um rumor, e apesar de o rumor se confirmar, não quer dizer que esta personagem entre no filme. Porque é assim, saiu agora uma informação de que há merchandising associado ao Han Solo em que o Boba Fett aparece. O Boba Fett? Sim, o Boba Fett. O Boba Fett aparece. É assim, das duas uma. Ou o Boba Fett de facto está no filme, ou o Boba Fett apenas está no merchandising associado ao Han Solo. Isto não quer dizer que a personagem esteja no filme. Não é novo, não é de agora que nós temos merchandising associados a filmes com personagens que não aparecem nesses filmes. Portanto, isto não quer dizer que ele de facto esteja no filme. Agora, se estiver no filme, faz sentido, porque ele popula o mesmo mundo do Han Solo, não é? Exatamente. Que é caçador de recompensas, que é agora esqueci-me do nome em português, o contrabandista, não é? Sim. Portanto, todo esse mundo do crime, ele está lá. Portanto, e ele de facto pode aparecer, e até pode haver aqui uma espécie de interação com o Han Solo, porque nós nunca vemos a personagem sem capacete, acho, na trilogia original. Eu acho na original não. Pronto, portanto é assim, o fato é dos Mandalorians, né? Exatamente. Eu acho que pode estar a dizer que anda à asneira. Portanto, o Han Solo pode ter falado com o Boba Fett antes e depois pode ter encontrado este Star Wars e pode não saber que é a mesma pessoa, entendes? Exato. Eu acho que é bastante provável. Inclusivamente, há uma cena que eu acho... Eu tenho ideia que nem é no trailer mais recente, mas no teaser trailer há uma cena em que eles estão a entrar para é uma cena passada no meio das montanhas, no meio da neve. Eles parece que estão a entrar para uma cabana de caçadores ou coisa do género. E à entrada, quando eles estão a subir umas escadas, vês um esqueleto, um crânio gigantesco de um bicho com uns dentes enormes. E os rumores que surgiram na internet na altura é que isso seria um crânio de um mitossauro. Agora, mais uma vez, acho que sou eu que estou a meter aqui os... Espero não estar a enganar demasiado. Mas esse crânio do mitossauro é o símbolo do Boba Fett. Portanto, é possível que essa cena se passe no planeta de Mandalore e que seja lá, nessa cena, que eles se cruzam com o Boba Fett. Sim, lá está. Faria todo o sentido que isso acontecesse. Exato. Agora, se vai ser só um cameo em que ele passa e se cruza, ou se ele vai ter um papel maior na narrativa, isso ainda está tudo no ar. É assim, o Boba Fett está fadado a ser apenas um cameo em qualquer filme. Mesmo nos filmes onde ele não é suposto ser um cameo, ele é um cameo. É assim, aquilo que aconteceu na Guerra dos Clones, acho que é assim o nome, sim. né? Foi um erro de percurso. O Boba Fett é uma personagem de cameo, nada. Yeah. E mesmo no
Império Contra-Ataque e no Regresso do Jedi ele aparece menos de 2 minutos em cena. Sim. Portanto, vai ser Opa, por aí. mas continua a ser muito interessante que esta personagem, que tem pouco mais do que cameo sempre que aparece, acabou por se tornar uma das personagens mais populares, É verdade. com mais mito à volta dela. Se calhar exatamente por não sabermos nada dela e ele ter aquela armadura espetacular. Mas olha, agora lembrei-me que saíram aí algumas notícias já o ano passado de que um dos filmes derivados que estava em desenvolvimento era de facto sobre o Boba Fett. Portanto, será que poderíamos ter aqui alguma ligação? Olha, ou talvez. será que poderemos apresentar, entre aspas, a personagem neste filme para depois ter um filme a solo? Isso era giro. Isso era muito engraçado que eles começassem a deixar esse género de sementezinhas. Por outro lado, eu nesta altura quero é que eles deixem estas personagens e vão contar histórias novas. Portanto, se houvesse de facto indicações que eles vão fazer mais histórias sobre este período no tempo, sobre estas personagens, não sei se isso é exatamente aquilo que nós queremos. Mas olha, eu acho que vai estar com azar, porque Boba Fett tem junto do Kenobi, portanto houve... Ok, mas então, avançando e para talvez um bocado a falar disto, no seguimento disto, no seguimento de queremos mais do mesmo, queremos mais coisas com continuidades. Numa entrevista muito interessante que Joe Russo deu à Variety, e relembro, Joe Russo é da parelha de irmãos que realizaram o Vingadores Guerra do Infinito, mais o Soldado do Inverno, mais o Guerra Civil. Numa entrevista à Variety, o Joe Russo perguntaram-lhe, que maneira de dizer esta frase, perguntaram ao Joe Russo que conselhos é que ele dava a alguém que quisesse criar o seu próprio universo partilhado de histórias. A resposta dele foi no cinema. No cinema. A resposta dele foi interessante. Ele disse que para as pessoas não o fazerem. Porque nem todas as histórias, ou nem tudo, pode ser sustentado à custa de um universo cinemático. Agora, é curioso esta ideia estar a vir de uma das pessoas que mais contribuíram para a construção do maior e possivelmente único universo cinemático com verdadeiro sucesso até este momento, que é o universo cinemático da Marvel. Mas a verdade é que as outras tentativas até agora não funcionaram, ou pelo menos não funcionaram de todo tão bem. O universo do Dark Universe começou com o primeiro filme e aparentemente morreu no primeiro filme. A DC tem tido os problemas que nós temos visto. Há algumas outras tentativas, mas ainda não se percebeu se vão funcionar ou não. Portanto, se calhar aqui o Joe Russo está a dizer alguma coisa muito, muito inteligente. Sim, é assim, nós já falámos sobre isto, mas eu vou também dar a minha opinião outra vez. Nós também temos o universo do Harry Potter que tem estado bem com o universo estendido, com os Monstros Fantásticos. É um exemplo que tem funcionado, mas ele funciona por uma razão, que eu já lá vou. Agora, quero só também falar aqui de uma coisa que o Joe também disse, que é muito interessante, que é que ele diz que este tipo de técnicas para contar uma história, de termos vários filmes separados que contam uma história que é coesa, não é? Uhum. É algo que vai mudar a forma como se conta uma história. É algo que vai mudar tangencialmente e para sempre a forma como se conta histórias e a forma como se vê essas histórias, ou como se consome essas histórias, ok? Exato. É isto que eu queria dizer. E nós começámos a ver isso muito com a Netflix, né? A Netflix, quer nós gostemos ou não, quer nós queremos admitir ou não, está a mudar de forma drástica a maneira como nós consumimos séries. E se nós olharmos para os universos partilhados do cinema, não são mais do que uma série com vários episódios. Okay? Portanto, o que nós estamos aqui a ver e o que o Joe também deu a entender é que nós vamos começar a ver o formato de série trazido para
para o cinema. E é isto um bocado que a Marvel está a fazer. Está bem que temos filmes com princípios, meio e fim, não é? Mas que a história, apesar de contar uma história ali, a história no geral continua. E ele tem razão. As pessoas cada vez mais querem ver uma história longa. Okay? Querem ver algo que seja que eles veem agora e que no futuro eles vão ter um payoff do que viram. Exato, né? exato. Portanto, as pessoas querem se entregar de forma profunda às histórias. É isso que Netflix faz muito bem com o binging, né? A pessoa senta-se e tipo, num dia fica ali tipo, a injetar aquela série na veia, né? Fica toda uma bocada da vida. Pronto. E é isso que eu a dizer que os filmes vão trazer isso. Que os universos partilhados vão ser o futuro. Agora, claro que não é fácil. E claro que não é qualquer um que olha vamos fazer um universo partilhado e a coisa funciona. Né? Exato. Tem que haver duas coisas. Primeiro tem que haver compromisso, não é? E tem que haver planeamento. São duas coisas que têm que haver. Porque é que a DC e porque é que o Dark Universe não funcionaram? Por duas razões diferentes. A DC não funcionou por falta de planeamento. Nem foi tanto compromisso, foi falta de planeamento. O Dark Universe não funcionou, não foi por falta de planeamento, foi por falta de compromisso, né? Yeah. Portanto, o filme da Múmia não foi o que eles queriam que fosse, então tipo, estamos a cagar para isto, vamos já cortar. Tipo, não funciona assim. Não funciona assim, né? Epá, eu concordo inteiramente com o que tu estás a dizer. Acho que, de facto, o universo cinemático Marvel, a Netflix, todas estas coisas que nós estamos a ver e que temos vindo a ver acontecer durante os últimos 10 anos representam uma mudança de paradigma no entretenimento cinemático. Eu já nem sequer quero dizer entretenimento televisivo ou entretenimento de cinema, porque acho que esses dois termos daqui a 10, 20 anos vão estar obsoletos. O que nós estamos a ver, e já estamos a ver há algum tempo, é eu sei que estou sempre a bater nesta mesma tecla, é numa hibridização do conteúdo de cinema e de televisão. Mais uma vez, por causa do streaming, por causa das pessoas terem ecrãs cada vez maiores em casa, as séries televisivas estão cada vez mais cinemáticas e os filmes de cinema estão cada vez mais serializados. E vamos ver esta sobreposição a acontecer cada vez mais. Isto é um game changer. Como diz o próprio Russo nesta entrevista, o formato da história, da história contada em 2 horas, com princípio e meio e fim, já esteve a funcionar durante 100 anos. Já é a altura de vermos uma coisa nova. E ele diz aqui outra coisa muito interessante, que é muito mais do que esta mudança de paradigma nos dizer que, pronto, agora as coisas têm de ser assim. Mais do que isso, o que isto nos diz é que o público está preparado e está receptivo a outras maneiras de ver histórias e a outras maneiras de contar histórias. O facto de a Marvel ter conseguido acertar com isto e a Netflix estarem a descobrir que há aqui uma maneira muito interessante de construirmos o nosso entretenimento e de contar estas histórias, não quer dizer que não hajam outras. E que há aqui outros riscos a serem tomados. E isto pega com aquilo que nós estávamos a dizer antes, acerca dos monopólios. Se houver um monopólio, então aí sim vamos ver esta única fórmula durante os próximos 100 anos. Mas se de uma maneira ou de outra, se evitarem os monopólios ou se as corporações forem inteligentes o suficiente para permitir o surgimento de outras produtoras independentes ou autónomas para construir o seu próprio conteúdo, então, com este formato e com estas plataformas que nós estamos a ver aqui, e sobretudo com a flexibilidade que coisas como a Netflix permitem, então aí sim vamos começar a ver uma ramificação de um surgimento de uma variedade enorme de narrativas e uma variedade enorme de ver as coisas acontecerem. E nós estamos num ponto de viragem e aquilo que vem aí é muito interessante, muito excitante. Sim, e é assim, e não vale. Eu sei que nós temos os puristas, né? Do cinema arte, cinema poesia. Mas isto são momentos na história, ou são momentos na história do mundo, não é?
que as coisas mudam. Quer nós gostemos ou não, as coisas mudam, não é? E de facto a indústria do cinema está a mudar. E só quero deixar aqui uma nota que o delegado-geral do Festival de Cannes disse numa conferência de imprensa que as séries são indústria e o cinema é poesia. Isto aqui lá está, são pessoas que com as mudanças que existem no mundo, são pessoas que ficam para trás. Yeah. Mas isto é como tudo, não é? Acontece com tudo. Há pessoas que se adaptam, há pessoas que não se adaptam, quer nós queremos, quer não. A indústria do cinema está-se a adaptar, ou melhor, está a mudar. E nós ou mudamos com ela, ou ficamos como este senhor doutor, delegado-geral do Festival de Cannes, que vive no mundo próprio. Yeah. Não continua preso no século passado. Eu embirro tanto com essa atitude, a sério, eu embirro tanto com essa atitude que lá porque agora as coisas são diferentes ou já não são aquele cinema muito cerebral, muito intelectual, que é bom, não estou a dizer que não é bom, há méritos fantásticos, construíram-se obras de cinema, obras de arte brilhantes nesse género de cinema. Mas agora, qualquer coisa que não seja isso, automaticamente é mau, é comercial, não tem valor artístico. Pois, e ao contrário, as séries já não são novelas ou séries tipo de episódios soltos, não é? São obras de arte. Exato. São produtos com mais profundidade dramática do que filmes, com um orçamento maior do que filmes. Exato. Não é? Portanto, as coisas não são branco e preto, não é? Como eram antes. Eu sempre que vejo notícias deste género, sempre que vejo coisas assim com este género de comentários, lembro-me sempre de uma notícia que surgiu no fim do século XIX, se não me engano, quando eles inventaram o telégrafo. Portanto, quando inventaram uma maneira de enviar sinais elétricos ao longo de grandes distâncias. E nessa altura a crítica que surgiu foi isto dito por alguém, dito pelo delegado-geral do Festival de Cannes do século XIX. Essa mesma pessoa disse assim: agora, com a invenção do telégrafo, a arte de escrever cartas está destruída. Claro. Já ninguém se vai sentar e escrever uma carta bem pensada, com princípio, meio e fim. Não, são só meia dúzia de frases ali para o telégrafo e pronto. Está tudo estragado, estragou-se a literatura, estragou-se a escrita para sempre. Eu não estou a gozar, isto foi os comentários que surgiram quando o telégrafo surgiu. Mas isso sempre aconteceu, acontece e vai acontecer no futuro. Há pessoas que não aceitam a mudança. E pronto, nós já temos que aceitar essas pessoas. Exato. Bom, olha, vamos aqui para... Eu acho que sou eu. Acho que agora és tu. Claro, ok, vamos aqui para falar aqui sobre Vingadores 4, que é o pão nosso de cada dia agora. Mas está aqui informações calientes. Portanto, a Gwyneth Paltrow, que é a Pepper Potts no MCU, ela, assim, eu não sei como é que alguém consegue deixar escapar algo assim, mas pronto, ok. A Pepper Potts disse basicamente que a Pepper Potts disse a Gwyneth Paltrow disse basicamente o seguinte: a Pepper e o Tony estão juntos há muito tempo, numa grande jornada. Ela, a Pepper, começou como a assistente do Tony, depois envolveram-se e passado 10 anos eles estão casados e têm um filho. Não é? Portanto, nós sabemos que oficialmente, esqueçam a data que apareceu no Homem-Aranha Regressa a Casa, ok? Portanto, em Vingadores Guerra do Infinito, o Tony Stark diz que se passaram 6 anos desde Vingadores 1, portanto, passaram 6 anos, isso é oficial, portanto, temos já que olhar para essa data. Portanto, a Gwyneth Paltrow disse que a Pepper Potts e o Tony estão juntos há 10 anos, portanto, eu parto do princípio que Vingadores 4 se vai passar 4 anos depois. E eles têm um filho, o que faz sentido. Para mim, é muito bom. Eu gosto muito da ideia de o Vingadores 4 ter um salto no tempo grande, 4 anos, porque isso
aprofunda toda a parte dramática, toda a parte de o pesar, a tristeza, é muito mais dramático. Nós vemos que passaram-se 4 anos e as personagens vivem com aquela coisa na cabeça, com aquele acontecimento há 4 anos, não é? Exato. Eu gosto dessa ideia. Eu também acho muita piada essa ideia. Eu gostava muito que houvesse um salto no tempo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Quando ela diz aqui uma década, eu acho que aquilo a que ela está a referir é ao primeiro Iron Man, portanto ao de 2008. E portanto esse 2008 com 10 anos em cima dá agora mais ou menos esta altura. Tens razão, sim, tens razão. Mas ela diz que tem um filho. Sim. Isso não muda. Portanto, eles têm um filho. Agora, o que raio é que isto significa? Será que ela estava grávida no início do Vingadores 4 e mentiu ao Tony quando ele lhe pergunta se ela está grávida? Será que ela ainda vai descobrir que está grávida? Será que, e isto sou eu a ser pessimista e uma pessoa horrível, nós tínhamos pensado no último programa sobre as teorias para o futuro que uma das melhores maneiras de resolver isto, uma das maneiras mais interessantes, era com universos paralelos. E acho que aquilo que eu te disse ontem foi que ela tem um filho, mas é num universo paralelo, e quando o Tony chega lá, olha, afinal tem um filho, é meu, não é meu, o que é que isto significa? Olha, é assim, eu acho que eles vão, ou melhor, não é que acho, eles têm que ir para os universos paralelos, porque isso é a gênese do universo da BD, né? São universos paralelos. Mas eu acho que ainda não vão para aí. Agora, tu tens muita razão. O que ela diz dos 10 anos é desde do Homem de Ferro. Portanto, não vai haver salto temporal, mas ela pode descobrir de facto que está grávida, não é? E pode passar tipo um ano e o filho já nasceu, talvez, entendes? Sim. Algo assim. É bem possível. E temos um Tony Stark tipo, todo depressivo porque o filho, entre aspas, dele morreu, que é o Peter Parker, não é? Ou melhor, ele levou o filho, entre aspas, à morte, não é? Que é algo tipo depressivo, e agora tem um filho que é dele, e ele só pensa tipo, ok, tipo, eu vou levar esta criança à morte também, né? Tipo, eu estou tipo, a pensar demasiado, mas é algo que pode trazer muito à personagem do Tony Stark, que é uma personagem depressiva já há muito tempo. Não, pensa nisto, pior ainda. A Pepper Potts está grávida, teve um filho, passou-se um ano entre um filme e o outro, e ou à custa de universos paralelos ou à custa de viagens no tempo, ele tem de voltar para trás e alterar o futuro, mas isso também implica que ao alterar o futuro já não tem o filho. Isso é fixe. Eu gosto disso. Portanto, ele não está propriamente a matar o filho, mas está a fazer com que ele deixe de existir. É muito difícil. Era uma posição muito gira para pôr. Olha, e também pegava muito com o tema de sacrifício de todo o Vingadores 4. O Tony Stark ia se ver numa posição em que tinha de sacrificar uma coisa que amava para chegar ao seu objetivo final, tal como o Thanos. Olha, eu gosto muito disso. A sério. Acho que é fixe. Eu gosto. Bom, vamos aqui partir para rumores. Daqui são mesmo rumores. E daqueles rumores mesmo de sarjeta, está bem? Portanto, não quer dizer que isto venha a ser realidade, mas vai ao encontro do que nós temos andado a falar, nós e a internet no geral. Portanto, pode haver algum pingo de verdade nisto tudo. Portanto, novos rumores dizem que nós vamos ver os Skrulls em Vingadores 4. Não vão ser peça central do filme, não vão ser os vilões do filme, porque o rumor diz que o vilão vai continuar a ser o Thanos, mas nós vamos ver os Skrulls no filme. O rumor continua a dizer que, ao contrário do que nós pensávamos e a internet toda pensava, ou melhor, todo este mundo pensava, não é? O Nick Fury, na cena pós-créditos de Vingadores Guerra do Infinito, não mandou a mensagem à Capitã Marvel por causa do Thanos, mas sim porque ele pensava que os Skrulls estavam a invadir a Terra.
Isto vai de encontro à guerra dos Skrulls e Kree que nós vamos ver em Capitã Marvel, não é? E o Nick Fury, como apenas sabia que estavam a entrar extraterrestres na Terra, ele não sabia que era o Thanos, portanto ele supôs que eram os Skrulls e mandou a mensagem à Capitã Marvel. O rumor também diz que nós vamos ver o Gavião Arqueiro em Tóquio a combater a Yakuza, porque a Yakuza são os Skrulls disfarçados. Isto vai em encontro de uma chamada de casting, que é oficial, está bem? Eles estavam à procura de pessoas com traços japoneses e que tivessem confortáveis a usar prostéticos. Okay? Próteses. Exatamente, próteses. Portanto, o Gavião Arqueiro está em Tóquio sob a identidade do Ronin a combater a Yakuza, que são Skrulls disfarçados. Gui. Isto é muito, muito semelhante ao início do reboot que os Vingadores tiveram na banda desenhada com o universo Ultimates. Não sei se chegaste a ler esses livros, o reboot dos Ultimates. Não. Começa exatamente com o Hawkeye e a Black Widow, na banda desenhada, a entrarem num edifício e a matarem imensa gente porque eles são todos alienígenas disfarçados. Ele, nessa altura, na banda desenhada, não é o Ronin, mas essa imagem de repente veio-me à cabeça e é exatamente isto que tu estavas a descrever. Como tu disseste, isto é um rumor, basicamente. Não sabemos se isto é verdade ou não, mas a verdade é que este rumor ou esta história, da maneira como nos é aqui apresentada, pega em montes de pontinhas diferentes e a atás com um nó muito elegante. Portanto, mesmo que não seja isto exatamente, vai andar muito, muito próximo disto. Sim, até porque, olha, imagina, tu podes introduzir o Gavião, introduzir no sentido de mostrar o Gavião Arqueiro pela primeira vez no filme, porque já foi introduzido, obviamente, né? Mas tu podes introduzir o Gavião Arqueiro no filme, ele estando em Tóquio, a combater a Yakuza, e alguns gajos da Yakuza transformam-se em alienígenas que tu viste no filme da Capitã Marvel, porque nessa altura nós já vimos o filme da Capitã Marvel, percebes? Portanto, tu já vais saber o que são Skrulls, entendes? Portanto, alguns deles transformam-se em Skrulls, e ele, por alguma razão, tem que se juntar aos Vingadores, ok? E essa linha narrativa corta e pronto. Okay? Isso era fixe. Entendes? E depois tu tens a Capitã Marvel que chega à Terra, assim, eu tenho várias teorias, ela pode chegar do espaço, ela pode estar congelada tipo Steve Rogers, descongelar, sei lá, não sei, mas pronto, ela chega à Terra, não é? A pensar que vai combater Skrulls e encontrou um Thanos. Isso era muito fixe. Porque assim, nós assim, quase certeza, nós não sabemos, mas quase certeza que o próximo arco do MCU vai ser Invasão Secreta. Até porque faz todo o sentido porque está ligado à Capitã Marvel. Não é? Exato. Portanto, era uma excelente forma de introduzir a Invasão Secreta com a Yakuza e os Skrulls, que são tipo whatever, estás a perceber? Mas tu introduzes o conceito e depois exploras esse conceito em outros filmes, o que é muito porreiro. Eu acho que estás, mais uma vez, Daniel, tu és o mestre do MCU, tu vais acertar isto tudo. O que tu estás a dizer faz todo o sentido. Como tu disseste, nós vamos ser apresentados aos Skrulls no filme da Capitã Marvel, que estreia em fevereiro. Estreia em fevereiro, 2 meses antes do Vingadores 4. Portanto, por essa altura nós já conhecemos os Skrulls, faz todo o sentido que eles apareçam, ou sejam pelo menos mencionados no Vingadores 4. Gosto imenso daquilo que tu descreveste, da ideia de parece que vamos começar a ver uma narrativa à volta dos Skrulls, mas isso depois é completamente destruído e a história volta para a narrativa do Thanos. E era inclusivamente muito engraçado que essa narrativa propriamente dita
ficasse mesmo absolutamente esquecida. Mais ninguém falava de Skrulls durante imenso tempo e só 2 ou 3 filmes depois é que voltavas a ver indícios disso. Yeah. Opa, até é assim, se eles não fizerem uma cena pós-créditos com o X-Men ou com o Quarteto Fantástico, que eu acho que é muito provável que isso aconteça, mas se não fizerem uma cena pós-créditos com esses personagens, até podem fazer uma cena pós-créditos com os Skrulls. E a terem, por exemplo, o Nick Fury. Mas espera aí. Se o Nick Fury chamou a Capitã Marvel, ele não pode ser um Skrull. Verdade. Portanto, a minha teoria de que ele é um Skrull já vai por terra abaixo. Mas, numa cena pós-créditos, até, nós podemos ver um herói qualquer a ser revelado, ou melhor, a revelar-se ser um Skrull. Yeah. Por exemplo, e davas logo o gancho para os outros filmes. Como tu tiveste o Thanos a fazer o gancho em vários filmes e ele nunca era apresentado, só tivemos o Thanos em Guardiões da Galáxia, não é? Portanto, sem ser isso, ele foi sempre o gajo que aparecia em cenas pós-créditos. Nós agora podemos ter os Skrulls em cenas pós-créditos, sei lá, não sei, mas algo para ir alimentando a ideia de um evento gigante a envolver invasão secreta, entendes? Eu acho que essa ideia funciona muito bem, porque nós nestas primeiras 3 fases da Marvel, que foram dominadas pela vinda do Thanos, a sensação que as cenas pós-créditos e aquilo que o Thanos vinha sempre a introduzir era muito esta ideia do destino. Isto vai acontecer e não há nada que se possa fazer para impedir isso. Isto vai acontecer, isto está a chegar, está cada vez mais próximo, está quase a chegar. E depois chega mesmo e tu, por mais que saibas, não consegues impedir que isso aconteça. Essa foi muito a sensação e o tom emocional que o Thanos deu às primeiras 3 fases. Era muito engraçado que as fases que viessem a seguir a esta, à custa da invasão secreta, o tom introduzido pelos Skrulls e pelas cenas pós-créditos dos Skrulls ou pelos easter eggs à volta dos Skrulls fosse para gerar paranoia. Ou seja, no fim de um filme, na cena pós-créditos dos filmes que acontecessem durante as fases seguintes, tinhas indícios, pistazinhas, coisas muito ambíguas, sempre a dar-te a entender: opa, este herói, será que ele é um Skrull? Será que é? Será que não é? Algumas coisas mais ou menos confirmadas, e depois nos filmes todos que viessem a seguir, tu ias ficando cada vez mais confuso, cada vez a suspeitar mais das coisas, à medida que a fase toda se ia construindo. E davas uma identidade específica a essa fase, ou às 2 ou 3 fases que compusessem esse arco narrativo. Olha, isso é muito fixe. Imagina também este cenário. Imagina, isto aqui é hipotético, ok? Mas imagina que na cena pós-créditos de Vingadores 4 nós tínhamos o Pantera Negra a revelar ser o Skrull, ok? E tu depois tinhas todos os filmes do Pantera Negra em que nunca era mistério que ele era Skrull. Portanto, tu como espectador sabias que ele era Skrull, mas nenhuma personagem sabe que ele é Skrull. Tipo, tu tens tipo aquelas camadas na personagem, não é? Por tipo, ele age com Pantera Negra, toda a gente pensa que ele é Pantera Negra, mas tu sabes que ele é Skrull. Tu sabes. E estás sempre a interpretar tudo aquilo que ele faz. Exato. Será que ele está mesmo a ser heróico? Será que ele está a preparar outra coisa qualquer? Exatamente. É genial. Exatamente. Muito bom. Muito bom também. É este que tu vais falar agora. Muito bom também. Foi o trailer que caiu, foi esta semana, há 2 ou 3 dias. Foi esta semana. Do Luke Cage. Primeiro trailer da 2ª temporada de Luke Cage. É tão bom, dude, tão bom. É tão bom. Foda-se. É tão bom. Pronto, o Luke Cage, para mim, não foi a melhor série das séries da Netflix até agora. Talvez é mediana, não é má, mas há claramente outras séries da Netflix muito melhores. Este trailer deixa muito entusiasmado para esta 2ª temporada. Há aqui tanta coisa no trailer. Para começar, o trailer está muito bem construído, está muito bem montado.
não tem nada a ver com o trailer do Predadores que nós falámos anteriormente. Não. Voltamos a ter música. Pá, tanta música, tão boa música que esta série tem. É a melhor coisa que a série tem. Este trailer promete-nos mais disso. Continuamos a ter o Luke Cage como um herói muito terra a terra, a proteger o seu bairro, muito interessado nas pessoas que estão lá. Temos aqui um indício muito engraçado de que ele vai estar, de alguma forma, a usar a internet. Vemos ali alguém a filmá-lo enquanto ele está a lutar e inclusivamente depois alguém a filmá-lo enquanto ele está a levar uma coça. Temos mais da... como é que ela se chama? Da vilã, da... Sim, não me lembro. Alfre Woodard, que faz de Mariah Dillard. Temos mais dela, temos mais da Misty Knight. Tantas coisas tão boas. Sim, e o que eu gostei foi do vilão. Yes. Porquê? Porque, é um vilão de banda desenhada, meu. Yeah. E eu só espero que eles não venham com backstory dramáticos, com muita explicação do passado. É um vilão de banda desenhada. É um vilão que chega ali e dá uma cara de porrada ao Luke Cage. É isso que eu quero ver. Yeah. Eu quero ver porrada. E aquela cena é tão boa, meu. É mesmo. Ele tá a andar na rua do nada e aparece um gajo, what the fuck, do nada, e dá-lhe um grande soco, o gajo, olha, morre ali. Está tão bom. Yeah. Porque o Luke Cage é uma daquelas personagens que, mesmo na banda desenhada, é uma daquelas personagens que nunca se leva muito a sério. Apesar do material base ser muito sério, muito pesado e muito politicamente carregado, e mais ainda atualmente a ideia de um homem negro nas ruas da América que é invulnerável a tiros, mais politicamente carregado do que isto tu não consegues. Mas mesmo na banda desenhada é uma personagem que nunca se levou muito a sério. Foi uma das personagens que sempre mais se assumiu como sendo de banda desenhada. Pela roupa, pela maneira como ele falava. Ele foi sempre um bocado exagerado. E eu gostava muito que eles assumissem isso mais e elevassem ainda mais a cena de banda desenhada nesta temporada. Este vilão, como tu disseste, parece que vai muito nessa linha. Onde eu acho que eles poderão eventualmente desenvolver este vilão, dar-lhe muito mais interesse e muito mais profundidade, é pelo facto de ele pareceu-me pelo trailer que ele é um vilão jamaicano ou do Haiti. Okay. Que é um lugar na América, são lugares na América do Sul que têm uma cultura africana muito, muito carregada, mas uma cultura africana, eu não quero usar a palavra primitiva, mas mais genuína, mais original, muito mais presa aos cultos espíritas africanos. E é muito engraçado tu teres esse confronto entre um herói tradicionalmente africano, ou mais tradicionalmente africano, contra o herói afro-americano que é o Luke Cage. Acho que desse confronto, tanto entre as personagens como entre essas culturas, há aí coisas interessantíssimas a serem contadas. Sim, não há muito a tirar do trailer em termos de história, não é? O trailer está muito bom. Está muito bom mesmo. Temos o mistério do novo vilão, que é o Bushmaster. Uhum. Tem um nome que é excelente, Bushmaster, é tipo brutal. Yeah. Não estou a gozar, mas portanto, nós temos aqui o mistério de onde é que ele veio, não é? Como é que ele conseguiu os poderes. E depois também tens outra vilã que eu já tinha esquecido completamente dela, que é a irmã do outro que morreu. Yeah. Agora não dos nomes. Daquela do Azteca. A política, não é? É Alfre Woodard, da Mariah Dillard. Exatamente. Pronto. Eu já tinha esquecido dela, sou sincero. E ela pode trazer ali algo também, algo ali mais político, algo mais terra a terra e não tanto poderes e, né, batalhas. Mas também temos um elemento muito interessante, que é a Misty Knight. Yes.
E epá, eu estou muito curioso para ver a dupla dos dois. E eu também, é assim, eu sei que eu não quero aqui trazer desgraças e não quero aqui mandar relações abaixo. Mas até podíamos ver aqui alguma tensão, alguma tensão sexual entre o Luke Cage e a Misty Knight. E então temos aqui um triângulo, estás a ver, entre a enfermeira, a Daves, né, Claire Daves, é assim o nome dela, que é a namorada do Luke Cage, né? Depois tens a Misty Knight. Opa, não sei, podia querer ali algo também assim mais leve, né? Para também seguir a história. Porque não? O que eu faço relembrar é que na banda desenhada o Luke Cage tem uma relação com a Jessica Jones. Portanto, ainda há esse fator aqui. Isto se calhar não é um triângulo, é um quadrilátero. Não, mas eu acho que isso ficou resolvido em Defensores, sabes? Achas que sim? Eu acho que sim, meu. Eu acho que isso ficou resolvido, tipo... Eles ficaram tipo na boa, tipo, estás a ver? Acho que não vamos ver isso. Não foi no fim de Defensores que ela lhe diz: olha, se um dia quiseres beber um café quente, um hot coffee, liga. Mas eu acho que ficou mais resolvido da parte dele, com a Claire Daves, estás a ver? Sim, acho que ficou bem resolvido. E agora também tens a Jessica Jones, que também encontrou estabilidade lá com acho que é mexicano, não é? Portanto, opa, eu acho que daí nós já não vamos. Portanto, mas sim, é porreiro. E também, assim, como nós já sabemos que a segunda temporada de Punho de Ferro vai ter o Luke Cage, portanto, vai ser a mesma dupla, vai ser tipo os heróis de aluguer, basicamente, né? Até pode haver aqui alguma referência ao Punho de Ferro ou àquela. À parceira do Punho de Ferro, agora não me lembro do nome dela também. Não me lembro. Pronto. Assim, pode haver aqui algumas referências porreiras. O trailer, pá, deixou muito... É mesmo muito bom. É muito bom. Na alta palavra. É mesmo muito bom o trailer. E pronto. Acho que... ficamos por aqui. Também, olha, já passamos aqui 3 minutos de hora. É impossível. Mas pronto, não faz mal. Para a semana há mais Scooby Show, há mais hype. Tenham um bom fim de semana e até para a semana. Abraço e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um grande abraço.